dinheiro, luxo e festas suntuosas. Um retrato dos Estados Unidos na década de 1920. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje é dia de clássicos. Vamos falar sobre O Grande Gatsby, do escritor norte-americano Francis Scott Fitzgerald. O livro foi lançado em 1925 e é considerada a grande obra da vida do autor. Teve algumas adaptações para o cinema e a última foi em 2013. O filme ganhou o Oscar de melhor figurino e melhor direção de arte. Bem, a história se passa em Nova York na década de 1920 e há algumas semelhanças com a vida do próprio autor. A primeira delas é uma semelhança que o autor tem com o próprio Gatsby. Por quê? Assim como o personagem, ele foi convocado para servir ao exército em 1917 e é nesse período que ele conheceu a Zelda, que seria futuramente a sua esposa. É o mesmo que acontece com o Gatsby, quando ele vai servir ao exército e ele conhece a Daisy, mas eu já conto essa história para vocês. As semelhanças do autor com o Gatsby param por aí. Ele, no decorrer da narrativa, então, se assemelha ao narrador da história, o Nick Carraway, que é filho de um comerciante e que acaba se mudando para Nova York. É um narrador muito moralista e que, segundo especialistas, é quem melhor retrata o próprio autor. Bem, a história, então, se passa na década de 1920, lembrando que é um período que houve grande enriquecimento para os norte-americanos. Havia pessoas pobres, é claro, mas a facilidade de enriquecimento era muito grande. E o Gatsby, ele era um jovem pobre que vai então servir ao exército. Neste meio de caminho, às vésperas de ir, ele então namora a Daisy, ele está namorando a Daisy e ele vai até a casa dela em uma festa. E ele se encanta com toda aquela riqueza. Como ele estava uniformizado, ninguém percebia se ele era rico ou não, porque o uniforme, de uma certa forma, deixava as pessoas em igualdade. Ele se encanta com todo aquele luxo, com todo aquele glamour. Mas ele vai servir ao exército e neste meio tempo a Daisy se casa com o Tom, que era um jovem muito rico. Quando o Gatsby retorna, a Daisy já está casada. Quem nos conta a história, como eu disse para vocês, é o Nick Carraway. Ele é um primo distante da Daisy e ele é vizinho do Gatsby. O interessante é que o Gatsby, nesse período que esteve longe da Daisy, ele enriqueceu muito, mas ninguém sabe qual é a fonte da sua fortuna. Ninguém sabe o que ele fez. Ele sai de uma condição de pobreza e ele se torna muito rico. E aí, com o objetivo de ser notado pela Daisy, ele compra uma casa que fica do outro lado da Bahia, onde a Daisy mora, de modo que da casa do Gatsby é possível ver a casa da Daisy. E na intenção de chamar a atenção dela, ele faz festas suntuosas e ele recebe pessoas ricas, pessoas famosas, e ele nem convida essas pessoas. Todo mundo sabe que vai haver festa, que sempre tem festa na casa do Gatsby. Ele mesmo pouco participa dessas festas, raramente ele é visto pelos convidados. Mas ao descobrir que um dos seus vizinhos, que é o Nick, é um primo da Daisy, ele então envia um convite
para que o Nick compareça em uma das suas festas. E é nesta festa, então, o Gatsby aparece e começa a conversar com o Nick. O Nick é um jovem filho de comerciante, que vai embora para Nova York. Ele trabalha no mercado financeiro e ele é bastante moralista. Todos os comentários que ele faz, a maneira como ele conta a história, deixa isso muito claro. Ele questiona a questão da riqueza do Gatsby, como é que o Gatsby enriqueceu, e nós também ficamos nos questionando porque ao final do livro nós não sabemos. Esse fato ele vai gerar tanto admiração quanto desprezo por parte dos personagens, porque gera um questionamento. Mas, acima de tudo, o Gatsby é rico e no final das contas, isso é o que mais importa. O grande objetivo do Gatsby, pelo menos a princípio, é se aproximar da Daisy. A Daisy é uma garota totalmente fútil. Ela é uma pessoa que não tem absolutamente nada para oferecer, além do dinheiro que ela possui e do que o marido também possui. Na verdade, o marido dela, o Tom, é muito mais rico do que ela. Mas a Daisy é muito fútil. Ela é uma pessoa, aquilo que nós chamamos de uma pessoa vazia, é uma pessoa oca. Mas finalmente o Gatsby consegue se realizar e ele encontra a Daisy. E ele tem a oportunidade de mostrar para ela tudo o que ele conquistou. O que ele tem de propriedades, as mínimas coisas que ele tem em casa, ele tem a oportunidade de ostentar, de mostrar isso para ela. De modo que a Daisy se encanta. Mas ela se encanta por aquilo que o Gatsby tem. Nós não temos ali nenhuma troca enquanto ser humano, aquilo que se pode agregar ao outro. E no decorrer da história surge aquela questão: será que o Gatsby ele realmente ama a Daisy? Ou ele ama e deseja aquilo que a Daisy representa? Que é o dinheiro, que é o luxo, que é o glamour. No decorrer da história, então, eles se aproximam e acaba acontecendo uma tragédia e o Gatsby acaba arcando com toda a consequência desta tragédia em que a Daisy estava envolvida. A Daisy, numa atitude insensível e imoral, ela vai embora, ela não olha para trás, ela simplesmente ignora tudo o que acontece, porque ela é uma pessoa fútil, ela é uma pessoa que não consegue olhar para o outro, não consegue se importar com o outro. Ela está apenas preocupada em como viver a vida rica que ela tem e que ela pode viver. Este livro, ele foi considerado um retrato dos Estados Unidos na década de 1920, inclusive como uma crítica às práticas imorais e indecentes que se tinha naquele período. Se tornou um clássico da literatura mundial. É uma leitura que realmente nos ajuda a compreender como foi viver nos Estados Unidos naquela década. Nos ajuda a ter uma dimensão da riqueza que se tinha, da riqueza que se produziu naquele país e do estilo de vida que as pessoas levavam, onde era tudo muito fácil, era tudo muito acessível. Se você gosta de clássicos, está aí uma ótima dica para você. Se você quer desenvolver o hábito da leitura, eu preparei um conteúdo sobre livros para desenvolver o hábito da leitura e o Grande Gatsby está na lista. Uma dica para quem quer começar
a se exercitar na leitura também. Se você está chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindos. Esse é o Passeio Literário. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gostou desta dica, deste conteúdo, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos também para conhecer o canal. Eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!